Allora, buon pomeriggio. Alors, bon après-midi à tous. Et bienvenue à ce meeting. Nous commençons en allant au cœur de l'expérience, tout de suite au cœur de l'expérience. Et c'est le titre de cette série de rencontres que nous appelons témoignages. Les témoignages sont toujours un moment fort du meeting et ils le sont pour une raison fondamentale qui est que les histoires qui sont racontées ici ont un impact dense, touchent les personnes. Mais le point fondamental, ce n'est pas ça. C'est que les témoignages nous aident à connaître nous-mêmes et la réalité. C'est une modalité pour connaître. Le témoignage est une modalité pour connaître. C'est pour ça que nous avons demandé de l'aide à ces 6 personnes que vous voyez sur la scène, afin qu'ils nous aident en nous racontant ce qu'ils ont vécu, qu'ils nous aident à comprendre mieux nous-mêmes, ce que nous désirons de nos vies, parce que nous désirons connaître la réalité que nous avons autour. Nous les avons invités pour cela et nous avons demandé de l'aide pour cela. Alors, je vais vous les présenter. Une, nous la connaissons déjà un peu, c'est Rose Buzingue. Et nous connaissons un peu de choses déjà d'elle, de Meeting Point de Kampala en Ouganda, où grâce à son travail et au travail d'autres personnes depuis 18 ans, des dizaines et des dizaines de personnes sont en train de retrouver l'espoir, de retrouver la possibilité de vivre une vie humaine, digne, dense, riche. Ce sont des personnes malades, en grande partie malades de sida. Et nous savons que certaines des femmes du Meeting Point sont ici au meeting et seront ici toute la semaine au stand de la CHIDIO. Donc vous pourrez les rencontrer. Alors ça, nous le savons. Mais ce que nous savons un peu moins, c'est qu'autour de cet endroit vivant, c'est que des dizaines de personnes sont en train, autour de ces dizaines de personnes qui sont en train de rencontrer à nouveau la raison de vivre, des autres personnes sont rentrées dans cette réalité. Il y a des enfants jeunes, il y a des jeunes, des petits-enfants. Il y a un nouveau peuple qui est en train de naître là-bas. Donc, je vais vous les présenter en partie. Ce sont des jeunes d'âge parce qu'ils ont une vingtaine d'années. Mais ils sont grands parce qu'ils portent plein de souffrances. Et ils ont une vie qui a déjà été défiée à faire les comptes avec la réalité, à rester face à la réalité qu'ils avaient autour. Donc il y a Dennis, là-bas au fond, nous le saluons. Freddy. Deogracius di Deo. César, c'est le dernier là-bas au fond. Et celui que vous voyez avec les initiales JW, George William, en réalité, il a un nouveau nom,
un nom italien, mais il nous racontera son histoire tout à l'heure. Je n'ajoute rien d'autre. Leurs histoires, ils vont vous les raconter eux-mêmes. Mais nous avons une tâche. Il faut que nous commencions vraiment à utiliser notre cœur. Maintenant, dès maintenant, même pendant cette heure, heure et demie que nous allons passer ici. Donc, comparons ce que nous entendons avec notre désir de bonheur. Utilisons notre cœur en écoutant ce qui nous sera dit. Comme ça, nous pouvons voir si dans ce qu'ils vont nous raconter, si dans leur vie, il y a quelque chose de familier. Quelque chose qui peut-être est en train de se passer dans nos cœurs à nous. Ou quelque chose que nous aimerions qu'il se passe dans nos cœurs. Mais ça sera utile que si nous utilisons notre cœur pendant cette heure. C'est pour ça que je vous demande d'utiliser notre cœur pendant qu'on les écoute. Donc le premier, c'est justement George William qui en réalité s'appelle Luigi Giussani et je vais vous dire, il va nous raconter pourquoi. Je m'appelle Luigi Giussani. Vous vous demanderez pourquoi je m'appelle comme ça. Mais ce nom m'a été donné quand, grâce au père Carone, dans mon ombre et dans ma mort, tout s'est écroulé et j'ai vu une lueur de bonheur. Mon père et ma mère ont été brûlés dans un bus par des rebelles quand ils faisaient le voyage de Soroti à Kampala. Je suis restée tout seul avec un oncle qui travaillait à Kampala dans une agence. Et après, lui aussi, il a eu un accident. Ça a été un accident à cause d'une bombe. Et après, il est mort. Et le monde, après ça, a assumé un caractère complètement sombre. Et j'ai pensé que la mort était le seul destin qui m'attendait. J'entendais des gens qui parlaient du Meeting Point International. Et je me suis demandé si peut-être il pouvait y avoir quelque chose de bon encore pour moi dans la vie. Mais pour moi, la vie était déjà terminée. Je ne faisais qu'attendre ma mort. Je pensais que la mort n'était... que la vie n'était que ce que j'avais vu et expérimenté jusque-là. Et quand je suis allée au Meeting Point International, j'ai vu des gens ensemble, des jeunes et des vieux. Et j'étais vraiment curieux. Et quelqu'un m'a regardé et m'a proposé de reprendre mes études, de retourner à l'école. Mais à l'école, je n'arrivais plus à étudier. J'entendais comme une voix, un bruit dans mes oreilles continu. J'entendais les flammes de mes parents, les flammes qui avaient tué mes parents. Je n'arrivais pas à me concentrer et ça prenait toute mon attention en classe. Et Rose m'apportait à l'école de communauté. Il y avait un mot que j'entendais toujours et que je pensais qu'il était important. C'était le mot valeur. Mais je me demandais quelle valeur je peux retrouver. Qu'est-ce qui peut me rendre mes parents? J'ai continué à étudier avec pas mal de difficultés. Et puis, jusqu'en 2007. Et en 2007, Carone est arrivé en Ouganda. Je ne me souviens pas de mon anniversaire, mais je me souviens le jour où Carone est arrivé en Ouganda. Il est venu au Meeting Point International et il est venu parler à ceux qui étaient là-bas, aux parents et aux enfants.
Et je me souviens encore de son regard qui m'a pénétré jusqu'aux os, jusqu'à la moelle épinière. Et ça a été comme si cette ombre de mort se réduisait toujours plus. Je sentais en moi le cœur qui battait très fort. Et cette nuit, j'ai pas réussi à dormir parce que je voulais le revoir au plus vite. Le jour d'après, ils m'ont dit qu'il aurait été à une école de Kidzito pour une autre assemblée avec des gens du mouvement. Moi, je connaissais pas ces personnes, mais j'y suis allée. J'y suis allée parce que je voulais désespérément revoir cet homme. Je le regardais pendant qu'il parlait. Et toute la terreur de la mort devenait toujours plus petite. J'ai commencé à entrevoir une petite lumière et je voulais suivre cet homme. Je voulais suivre Carron où qu'il aille. Je voulais toujours être de son côté. Et mon cœur sursautait dans mon intérieur et presque je le sentais presque exploser. Et après, je suis allée chez Tante Rose parce que je voulais être baptisée à l'instant même. Parce que c'était la seule chose qui m'approchait à Carron. Mais Rose m'a dit que quelqu'un d'autre devait me préparer au baptême. Et donc, quand je suis retournée en arrière, je me suis rendu compte que même mes amis voulaient la même chose. Ceux qui s'étaient passés pour moi, s'étaient passés pour eux aussi. Nos cœurs ont explosé en chansons. Notre vie est devenue une chanson, un hymne à ce qui s'est passé. 12 jeunes filles et jeunes garçons étaient baptisés. Et là, notre voyage a commencé. Le regard de Carron a éliminé complètement la terreur de la mort et a rempli ma vie de bonheur. Ce désir était le même désir qu'avaient nos amis à l'école où nous avons commencé à faire de catéchisme. Et 38 de ces jeunes ont été baptisés avec l'aide de Padre Mauro. Nous voulions communiquer la beauté que nous avons rencontrée, la beauté de la vie qui nous faisait chanter à nouveau. Nous avons demandé à être aidés pendant l'école de communauté et en chantant, nous avons toujours plus compris quel était le but de l'école. Nous avons formé le bataillon de Carron, qui est un groupe qui chante des chants alpins, comme vous le faites ici en Italie. Certains de nous ont été des soldats enfants. Nous provenons tous de situations différentes, difficiles, mais ces situations ont été suffoquées par ce regard qui a été capable de vaincre la mort. Nous sommes des hommes et des femmes nouveaux et nous vivons afin de témoigner aux autres qu'il est possible de vivre de cette manière. Parce que ce que nous désirons tous dans la vie, c'est sentir petit à petit que nous devenons hommes et femmes nouveaux. Donc nous allons écouter ce qui s'est passé pour César. Bonjour, je suis César, j'ai 22 ans. En 1997, mes parents ont été tués par des rebelles pendant la guerre d'Ouganda. Un de mes frères a été capturé. Et maintenant encore, je ne sais pas s'il est vivant ou s'il est mort.
Nous sommes restés uniquement 2 sœurs et 4 frères. Mon plus grand frère vivait à Kampala. Après la mort de mes parents, mon frère a dit que vu que j'étais très jeune, je devais aller habiter avec lui à Kampala parce que la situation à l'intérieur du village était terrible et que je n'aurais pas survécu tout seul. Les soldats rebelles capturaient en effet tous les plus jeunes, donc il y avait un grand risque pour moi. Je risquais d'être capturée moi aussi. Quand je suis arrivée à Kampala, j'ai commencé l'école en 2004. Quand j'étais en train de terminer mon école primaire, malheureusement, mon frère a perdu son travail. Et donc, il est resté au chômage et je n'ai pas pu continuer mes études. Nous sommes allés habiter à Chireka, où mon frère pensait qu'il aurait pu avoir une possibilité de trouver un travail dans une mine de pierre. Il a été pris pour ce travail et nous avons commencé à connaître la vie du village avec les problèmes de mort, de maladie. Mais il y avait des femmes dans cette mine de pierre qui chantaient, qui dansaient. Et on s'est demandé comment est-ce qu'on peut chanter, danser quand on est malade et quand on est là toute la journée à casser des pierres. Je pensais que ces femmes étaient stupides ou ivres ou bien folles et qu'elles avaient besoin d'être soignées pour leur folie. Mais quelqu'un nous a dit que c'était des femmes du Meeting Point. Et ils nous ont expliqué l'activité qu'ils faisaient au Meeting Point. Et à ce moment-là, j'y suis allée moi-même. Ils m'ont apporté chez Rose. Et tout le monde connaissait mon problème là-bas. Quand j'ai rencontré Rose, elle m'a ramenée à l'école. Et ça m'a donné beaucoup de bonheur. Le jour d'après, je suis retournée au Meeting Point et tout a commencé à bien se passer. Pendant que j'étudiais, j'avais énormément de haine, je ressentais énormément de haine pour ceux qui avaient tué mes parents. Quelle vie aurais-je eu sans mes parents? Pourquoi devrais-je encore étudier? Pourquoi devons-nous vivre s'il n'y a pas de façon d'être heureux sur Terre? J'étudiais mais sans envie, sans aucun objectif, uniquement pour passer le temps. Et j'avais l'impression de perdre du temps et de l'argent. Pourquoi, je pensais, mais pourquoi ne pourrais-je pas devenir soldat? Comme ça, soit je meurs au front, soit j'arrive à tuer ceux qui ont tué mes parents. Et en attendant, pendant que toutes ces pensées m'envahissaient, en 2007, Caron est arrivé en Ouganda. Moi aussi, je l'ai rencontré. Et j'ai vu en lui un regard qui m'a renversé. Un regard qui semblait pouvoir reconstituer, recoller ensemble les fragments de ma vie. Quand on va à Chileka, on peut que travailler dans cette mine de pierre. On ne peut que tomber malade et pour certains même voler pendant la nuit. Certains enfants vont dans les rues pour demander l'aumône ou pour voler le sac des gens qui vont faire du shopping.
Et Caron est arrivé là-dedans et son regard a pénétré au milieu de toute cette confusion et m'a touché. Et il m'est semblé tout de suite qu'il y avait la possibilité de suivre cet homme, comme si tout ce qui s'était passé avant n'avait jamais existé. La vie est devenue à l'improviste plus légère. Mon cœur s'est rempli de joie. Et alors je suis allée chez Rose pour lui demander comment on pouvait suivre cet homme. J'ai rencontré mon ami Luigi, qui était enthousiaste, qui sautait de tous les côtés. Et je me suis rendu compte que ce qui était en train de se passer pour lui se passait aussi en moi. C'était très beau, c'était magnifique, cet état. Mon désir et le désir de Luigi était celui de suivre cet homme, de lui appartenir. Et au lieu de prendre un taxi, je suis allée à pied à l'office de Rose parce que je voulais rester en silence. Je voulais penser à ce qui était en train de se passer. Mais pendant que je marchais, je me suis retrouvée en train de courir parce que je voulais arriver là-bas le plus rapidement possible sans perdre de temps. Je suis arrivée chez Rose, je lui ai demandé d'être baptisée parce que en restant ce jour-là avec Caron, je me suis rendu compte que je n'avais jamais été baptisée et que le baptême était pour moi la façon de se retrouver plus près et plus unis à Caron. Je voulais me retrouver là où Caron était et donc je voulais être dans le Christ. Rose m'a donné des livres de catéchisme, des cours que je pouvais suivre. Mais j'ai pensé que ça allait prendre trop de temps. Et moi, je voulais être baptisée immédiatement pour être tout de suite dans le Christ. Mais étant donné que c'était le seul moyen de me joindre à Caron, j'ai accepté de suivre les cours de catéchisme parce que je n'étais plus seule. J'avais trouvé des amis et donc nous avons fait ce chemin ensemble en chantant et en dansant. Et nous avons été baptisés. Mais même après avoir été baptisés, nous étions tellement heureux que nous avons continué le catéchisme pour avoir d'autres amis que nous avions rencontrés à l'école. En vérité, nous le faisons pour nous-mêmes. 39 personnes se sont fait baptiser le soir de Pâques et nous sommes tous devenus amis. Maintenant, je n'ai plus la sensation d'être tout seul sans mes parents. Parce que j'ai l'impression d'avoir des centaines de parents. Cette situation a été pour moi une opportunité de rencontre de quelque chose de plus grand. Comme a dit Luigi, nous sommes les alpins, les chasseurs alpins de Chireka, de l'Ouganda. Je n'ai rien perdu et j'ai tout gagné. Beaucoup de personnes nous demandent de mieux expliquer ce qui s'est passé, mais on n'arrive pas à aller au-delà de ces explications. Nous avons remarqué à un certain moment que nos cœurs rebondissaient dans notre intérieur et explosaient en chansons. Pour mieux communiquer, nous avons traduit nos chansons en anglais. Mais comment pouvons-nous traduire la langue du mystère? Nous sommes heureux d'être comme ça. Et donc, ceux qui arrivent à traduire la langue du mystère, qu'ils la traduisent. Mais pour nous, ce n'est pas possible. J'ai rencontré énormément d'opportunités.
Outro alpino do Uganda, Fred. I'm Fred Komakech, 24 years old. I'm in my second year of education in one of the universities in Uganda. Meu nome é Fred, estudo numa universidade do Uganda, estou no segundo ano. Em 93, os rebeldes fizeram raid na nossa aldeia e levaram os meus pais, prenderam muitas pessoas e levaram-nas. E também mataram muitas outras pessoas. Eu consegui sobreviver somente porque todas as noites eu ia me refugiar numa das missões católicas que estavam próximas da nossa aldeia. Eu ia passar ali à noite e depois eu voltava para minha casa de manhã cedo. Depois que meus pais foram mortos, eu fiquei sem ninguém e sem nada. Eu só tinha a minha avó. Então comecei a pensar, por que os meus pais foram-se? Por que eles? Haverá outra vida depois dos meus pais? Eu queria ser soldado para poder me vingar dessa coisa que tinha acontecido. Fiquei somente com a minha avó, como eu já falei, minha avó de idade, fraquinha, e a única coisa que eu podia fazer, então, era vender algumas coisas para poder ganhar um dinheirinho. Ia de bicicleta, 44 quilômetros todos os dias para vender esse pequeno artesanato. Eu fiz isso durante uns tempos, até que meu tio, que morava em Kampala, me ligou e pediu para que eu fosse morar com ele. Fui morar com o meu tio, mas onde eu morava, a única possibilidade era ir na cava de pedra para sobreviver. E, portanto, eu comecei a trabalhar e depois aquele território fechou porque foi reclamado por outras pessoas e mais uma vez eu fiquei sem nada, sem emprego. Eu não tinha dinheiro nem para sobreviver no dia a dia. Eu estava completamente sem nada. Tive que parar de ir para a escola. E fiquei em casa até o dia em que apareceu um homem que precisava de mão de obra. Eu fui falar com essa pessoa, pedi que me desse um emprego e, felizmente, ele falou que eu podia começar a trabalhar no dia seguinte, mas eu estava tão feliz. Eu pensei, finalmente eu tenho trabalho, vou conseguir sobreviver, ganhar um dinheirinho. E naquele próprio dia que eu comecei a trabalhar, eu me arrependi de ter pedido aquele emprego. Porque naquele emprego que era um cinema, ninguém pagava o salário. Eles aproveitavam de mim, então achei que eu tinha que parar de trabalhar. Mas eu pensava, vou esperar mais um dia, e fui adiando, e fui adiando. E conforme os dias passavam, tudo virava um inferno, porque as pessoas vinham trabalhar. 80% eram amigos meus e ninguém era pago.
Talvez alguém recebia dinheiro atrasado, alguém não era pago. Eu continuo esperando o dinheiro que eles me prometeram. Nunca ninguém me pagou até hoje. E alguém falava, vamos te dar a metade, eles tiravam proveito de mim. Caros amigos, foi uma época horrível para mim. Aquelas pessoas eram aproveitadores, eram desonestos, eram pessoas pouco sérias. Foi uma experiência realmente horrível. E eu estava correndo alguns riscos também, além de não ser pago. Depois, uma pessoa foi conversar comigo, me contou do Meeting Point de Kampala. E assim, eu resolvi ir para o Meeting Point para ver o que acontecia lá. E fui encontrar com a Rose. Eu achei que eu ia deparar com uma grande senhora lá no escritório, mas chegando no Meeting Point, eu vi ela ali, super simples, que trabalhava com as outras mulheres, que dançava. Era uma pessoa como as outras. E eu perguntei, mas é mesmo ela a chefona do Meeting Point? E me falaram sim, que era ela. Eu acho que talvez já tinha encontrado com ela, mas eu nunca tinha falado com ela. Contei para ela dos meus problemas, do que tinha acontecido com os meus pais, e ela falou que eu tinha que voltar a estudar, e, portanto, assim eu voltei para a escola e pensei que... Comecei a pensar que na escola também eu não estava completamente satisfeito. E um dia ela nos reuniu todos no centro e começou a contar muita coisa bonita. E dessas coisas todas que ela contava, eu lembro principalmente uma. Quando ela me falou, você tem um valor e que esse valor que eu também tenho não é nem superior nem inferior a uma pessoa que está prestes a morrer. Portanto, esse senso do valor me deixou muito curioso e eu comecei a pensar, eu preciso descobrir o sentido desse valor. E foi a partir daquele momento que eu comecei a seguir a Rose. E pela primeira vez, naquele dia, eu pensei que eu era uma pessoa diferente. E lembro que também em 2007 o padre Carona foi para Uganda e foi para o Meeting Point de Kampala. Eu também estava lá naquele dia e para mim ouvi-lo era muito importante como ouvir o Papa. A maneira com que ele me olhava, aquele olhar era diferente também do olhar da tia Rose. E eu comecei a me perguntar, quem é este homem com este olhar tão intenso? Eu acho que é bom que eu siga esse homem com esse olhar maravilhoso. E a partir daquele momento tudo mudou na minha vida. Aquele dia foi a virada. Eu comecei a acompanhar esse homem e dentro do olhar dele eu me encontrei com Cristo. E a partir daquele dia eu percebi que o encontro com Cristo era tudo na minha vida. E através desse encontro com Cristo, eu voltei a encontrar
os meus pais. E agora eu não sinto mais falta de nada. Eu tenho tudo. Porque, visto que Cristo para mim é tudo, eu tenho tudo dentro da minha vida. E a minha única prece, o meu único desejo é conseguir a continuar a ser simples para seguir Cristo nas suas ideias. E graças ao Padre Carona e à tia Rose, eu continuo a seguir Cristo. Eu quero estar sempre com eles, com Cristo e com este mundo. E peço ao Cristo somente que me use da melhor forma possível, do jeito que mais lhe agrada, porque foi Ele que me fez voltar à vida. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho foi o que Ele me deu. A única coisa que eu tenho é meu sim para Ele. Obrigado. Deu. My name is Deogracius Droma Adrawa. Deogracius é meu nome. Eu venho da Uganda também. Tenho 26 anos. Venho do norte da Uganda. Meu pai faleceu quando eu era criança, tinha 12 anos. E eu estava no primário ainda naquela época. Após meu pai ter falecido, e quando morre um pai, aparecem todos os familiares que querem organizar a sua vida, resolver o problema. Todos os familiares vieram e resolveram que minha mãe tinha que nos levar todos de volta para a aldeia. Meu pai tinha sido um soldado e, visto que ele tinha falecido, não podíamos mais ficar perto do quartel. Tínhamos que sair de lá e voltar para a nossa aldeia e começar uma nova vida. Portanto, começamos a nos preparar para essa viagem, para o enterro do meu pai. O enterro que ia ser na própria aldeia. Mas, na realidade, eu preferia que ele pudesse ser enterrado em Kampala, mas eu era muito pequeno, ninguém se interessava por mim. Por respeito aos pais, as crianças não insistem numa coisa naquela idade, ninguém tem... Eu não tinha direitos, digamos. Eu tinha feito algumas perguntas a respeito do meu pai e portanto, voltamos todos para a aldeia para o seu enterro, mas para ir de Kampala para Moyo são 400 quilômetros. E são mais de 8 horas de viagem. É uma viagem muito cara. E chegamos lá 2 dias depois do enterro. Portanto, fomos lá ver onde ele estava enterrado. Depois houve alguns encontros com os vários familiares que iam nos receber e iam nos criar na nossa cultura. Quando morre o pai, a mãe e os filhos, que eram considerados propriedade do marido, vão ser propriedade dos familiares e eles que resolvem a vida de todos. Meu pai
tinha 3 esposas, com as outras tinha um filho, e com a minha mãe tinha 4 filhos, portanto eram 6 filhos. Portanto, a minha mãe era a esposa mais importante. E depois que ele tinha casado com a minha mãe, tinha divorciado das outras. Os filhos das outras foram dados aos vários familiares, mas todos tinham que ficar na aldeia. Minha mãe, contudo, insistiu muito que esses familiares deixassem que nós voltássemos para Kampala para pelo menos acabar o 1º grau, e teríamos voltado depois da escola de 1º grau. Eles concordaram, deixaram que nós voltássemos para Kampala com minha mãe e com os meus irmãos. Mas eu me dei conta que minha mãe chorava, estava desesperada, e isso tudo era porque ela sabia que as propriedades do meu pai tinham sido vendidas, que nossa casa tinha sido vendida, toda a poupança do meu pai tinha sido vendido. E, portanto, aos poucos nos demos conta que tudo aquilo que meu pai tinha construído para a família tinha sido pego pelos familiares e tinham gastado tudo, e nada tinha ficado para nós. Portanto, depois da escola, no 1º grau de 7 anos, minha mãe não quis voltar para a aldeia, conforme combinado no começo. Não tinha sentido, porque lá não sobrava nada. E os familiares continuavam dizendo, você tem que voltar com os meninos para a aldeia, mas ela não estava se preocupando minimamente com essa chantagem. Ela só queria que os filhos se dessem bem. Depois de uns tempos, portanto, ela pediu que os outros meio-irmãos que tinham ficado na aldeia voltassem para Kampala, porque afinal faziam parte da família. Essas crianças vieram todas para Kampala, ficamos todos juntos. Ela continuou a pagar as nossas despesas, a nossa escola. Ela tinha uma pequena atividade no comércio, ela conseguia sustentar a família toda. Quando eu cheguei no 4º ano, éramos 6 filhos, 3 meninos e 3 meninas, e ela não conseguia mais pagar o estudo para todos. E, portanto, depois do 4º ano, como eu já falei, ninguém mais foi para casa porque o dinheiro tinha acabado. Foi para a escola, perdão, porque não tínhamos mais dinheiro. Viver em Kampala é um pouco mais caro do que viver no campo, e, portanto, começamos a trabalhar também ali nas pedras, fazer escavações, tirar as pedras, cortar as pedras, vendê-las. É isso que nós fazíamos no nosso dia a dia para sobreviver. Em 2005, ouvi falar do Meeting Point, ouvi falar que estavam aceitando novas pessoas para que pudessem ir para a escola. Eu fiz a inscrição, tentei entrar e consegui. Desde o começo, para mim, a vida era uma grande decepção dos familiares. E quanto mais eu estudava, para eles não queriam que eu estudasse. Se eu tivesse voltado para a aldeia, eu não tenho certeza que eu não podia ir para a escola. Eu não ia ter nenhuma esperança de ter uma vida boa. E, portanto, no Meeting Point eu tive essa oportunidade de continuar a estudar.
que me dei conta que eu podia voltar a ter uma esperança. Mas antes de saber qual era a escola que eu ia cursar, tivemos um encontro com a diretora do Meeting Point. E durante esse encontro, eu achei que ela ia dizer: você vai para essa escola, você vai para aquela, e você outro vai para aquela outra. Mas aconteceu completamente o contrário. Ela não falou somente da escola. Ela começou perguntando quais eram os nossos direitos. Uma pergunta simples para mim, na realidade. Porque nas escolas do Uganda ensinam a pensar nessas coisas. Falam, nós temos direito à instrução, direito à habitação, direito à alimentação e etc. Para mim, esses direitos já eram conhecidos, evidentes. Para mim, era muito fácil responder a essa pergunta. E visto que eu fui o primeiro a levantar a mão para responder, e comecei a fazer uma lista dos direitos que eu conhecia muito bem. E ela me encorajava e dizia: vai, continua mais, fala mais direitos. E depois, no final dessa lista, e ela perguntou: e agora? Agora que você mencionou eles todos? Uma pergunta muito simples. E eu fiquei meio decepcionado. E exatamente naquela altura eu olhei para ela como se ela não estivesse respeitando os meus direitos. E se uma pessoa não respeita os meus direitos, quer dizer que não está me respeitando. Eu me senti amargurado, ofendido. Mas, conforme ela continuava, entre as várias coisas que ela estava contando, porque ela, na realidade, naquele dia, contou muitas coisas, e eu nem entendi a maioria dessas coisas. E também eu tinha alguns preconceitos com relação àquilo que ela estava falando. Por causa da pergunta, eu tinha ficado ofendido. Mas ficou uma palavra gravada na minha cabeça. Foi quando ela falou: você tem um valor. E a palavra valor, que para mim foi muito importante. E pensei que eu podia perdoá-la. E no dia seguinte, fui falar no escritório com ela e perguntei. Fiz mais perguntas com relação a essa palavra valor. Porque parecia que o valor era somente um mero consolo depois dela ter gozado de mim. Ela, portanto, me explicou muitas coisas e, inclusive, ela me explicou que os direitos... Eu só tenho direitos só porque eu tenho valor. Eu não entendi muito bem, mas ela acabou me convidando a ficar com ela, porque naquele dia, naquele escritório, eu aprendi muitas coisas e eu esperei poder ficar com ela durante muito tempo. Depois ela me convidou de novo no escritório dela, numa sexta-feira. Fui e não vi a hora. E eu achei que nós íamos começar de onde tínhamos interrompido na vez anterior. E depois, não. Ela pegou um livro de canto e começamos a cantar. E todas as vezes que nos encontramos, cantamos. E todas as vezes que cantamos,
Eu achava que ela ia me explicar um pouco mais a respeito do valor, mas não. Ela começava uma nova canção e no final do canto ela falava para mim: vamos embora. Eu não podia nem perguntar aonde vamos. Por quê? Eu tenho esse espírito das crianças africanas, que a criança não pode nunca fazer perguntas, que é malcriação, portanto, eu obedecia, eu ia de carro com ela para um lugar onde tinha outras pessoas que estavam à nossa espera. E ela falava para mim: canta aquela canção que nós acabamos de cantar. Eu tinha um pouquinho de medo, mas depois eu acabava obedecendo e cantando. E essas pessoas falavam de coisas que eu não entendia muito bem. Mas a coisa que eu mais gostava é que havia outras pessoas, que havia a tia Rose, e eu admirava ela muito pelo jeito dela ser. E isso me dava uma grande alegria. E depois eu acabei descobrindo que aquela era a escola da comunidade, portanto continuei indo lá, porque eu sabia que ela estava lá. Eu não entendia grande coisa, mas o importante é que ela estivesse lá. Isso para mim bastava. Depois houve o evento da chegada do Caron no Uganda. Os amigos já contaram. E, naquela altura, eu coloquei uma pergunta que eu já tinha há muito tempo, que se referia à solidão. Porque, lendo na escola da comunidade, nas próprias declarações, afirma-se que não há nada que nos possa realmente satisfazer. Eu acho que essa é uma grande contradição. Porque eu me sentia feliz, eu dizia: não, mas eu sou feliz aqui. Tinha que pagar a escola, eu tinha dinheiro para pagar a escola, e eu estava feliz com isso. Portanto, eu coloquei essa pergunta ao Padre Caron. E depois ele me respondeu e me falou: agora você está satisfeito? Eu falei: sim, estou feliz. E depois a Rosa falou: o que mais você precisa agora? E eu respondi: eu preciso muito mais do que isso. E ela me respondeu: exatamente esse é o ponto. E naquele momento eu entendi qual era o sentido da minha vida. O fato que desde o começo, com a minha mãe, com a escola, quando eu era criança, e depois a continuação dos estudos, um passo atrás do outro, entender isso tudo, esse caminho. E eu comecei a gostar da ideia, do desejo de avançar, de continuar. Ele me ajudou a entender isso. Foi como uma nova faísca dentro da minha vida. E quando eu percebi que os meus amigos também tinham vindo daquele caminho, eu me uni a eles. Fizemos o catequismo juntos. Eu havia já sido batizado, mas eu tinha deixado a igreja. Para mim, foi uma nova injeção de vida e de vitalidade. Para mim, foi um novo início. Foi recomeçar para começar a viver de uma forma diferente. Eu conheci muitas pessoas, órfãos, criança soldado, pessoas com AIDS,
E para mim isso tudo se tornou um novo início. As outras coisas já não contavam mais depois disso tudo, porque o que conta e contava é que eu tinha começado a me entender. E com esse homem comecei também a entender muito mais a escola da comunidade. Algumas coisas que me pareciam complicadas se tornaram muito simples. Isso somente porque estar onde ele estava ao mesmo tempo me deu a possibilidade de ter ainda muita mais admiração pela tia Rose. E a própria atividade do canto melhorou, porque no começo nós cantávamos para ninguém. E depois do encontro com esse homem, nós sabíamos que estávamos cantando para alguém que estava muito acima. Começamos, portanto, a perceber qual era o fundamento da escola da comunidade. Posso até contar um caso recente. Nós estávamos na escola, lendo a história de Cristo e falávamos da nossa pouca importância e eu comentei com a tia Rose que de vez em quando eu deixava do lado o Cristo, ia fazer as minhas coisas, depois voltava para encontrar com ele novamente. E a tia Rose falou, mas não é assim. Você deixa o Cristo durante uns tempos, mas ele nunca te deixa. Mesmo quando você está distraído, fazendo coisas que você não deveria fazer, ele está sempre com você. E ali eu fiquei super envergonhado, pensei em todas as coisas ruins que eu tinha feito e eu deixava ele de lado para fazer outras coisas, depois eu voltava para ele. Mas naquele momento eu entendi que ele estava sempre comigo e entender isso foi como voltar a nascer. E a partir daquele momento eu me apaixonei por tudo. Agora eu vivo na comunidade, na mesma casa, com os meus amigos. E eles são a minha prioridade. Por exemplo, eu consigo ganhar um pouquinho mais daquilo que ganham os meus amigos. Outros são estudantes e, portanto, eles não podem trabalhar, não têm tempo de trabalhar e não ganham nada. Mas eu sei, por exemplo, que minha mãe precisa de mais dinheiro do que os meus amigos. Mas eu não consigo mandar todo o dinheiro para minha mãe quando eu sei que eles que vivem comigo não têm dinheiro. Portanto, eles viram a minha prioridade com relação até a minha própria mãe. E as pessoas na aldeia onde nós moramos me perguntam: o que é que vocês têm de tão especial? E eu não tenho palavras para explicar. Não consigo explicar. Mas essa é a vida, a nossa vida do dia a dia. Obrigada. Denis, último. Denis, último. Meu nome é Denis, tenho 23 anos agora. Estou cursando a Universidade de Estatística. Minha mãe faleceu quando eu tinha 8 meses. E, portanto, eu nunca a conheci. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. Tenho um irmão. E não sabíamos o que fazer naquela época. Os nossos familiares queriam que nós trabalhássemos com eles na horta, queriam que nós morássemos com eles. Mas
mas não era isso que nós queríamos para a nossa vida. E alguém, portanto, nos ajudou. Rose entrou na nossa vida quando nós já não tínhamos mais esperança. Tinha a sensação que eu não podia ir para lado algum. E quando a Rose se aproximou de mim, me perguntou: o que é que você gostaria de ser? O que é que você quer fazer no futuro? E eu respondi: quero estudar, quero crescer, quero ganhar meu dinheiro, quero me formar, ter muitas especializações e ficar muito rico. E ela me falou: tênis. Isso tudo não vai satisfazer você, mesmo se você se formar e ganhar muito dinheiro e etc. Isso tudo não vai criar satisfação. E eu falei: bom, vamos começar a estudar, pelo menos. Eu fui para a escola, comecei a universidade de estatística. Mas essa primeira conversa com Rose foi que eu tinha 10 anos de idade. E essa época toda que eu passei com ela foi uma época em que ela me repetia sempre essa mesma coisa. E eu achei que ela estava brincando. Portanto, cheguei até a universidade, comecei a estudar e comecei a achar que alguma coisa estava faltando, não estava satisfeito 100% como eu pensei. E comecei a pensar: mas por que isso acontece? Eu vou muito bem, tenho notas ótimas, não tenho problemas na escola, mas ainda não sou feliz. Por quê? Então, a Rose continua falando sempre as mesmas coisas. Você não vai ser satisfeito, vai estar satisfeito com isso. Porque ela falou para mim: você é infinito. Depois eu fui para a igreja protestante, porque eu achei que lá eu teria encontrado a solução. Eu tinha amigos protestantes, então achei que eu podia resolver o meu problema desse jeito. E eu descobri que o ensinamento deles era completamente diferente daquilo que eu pensava. Assim, eles falavam: todos os meus desejos serão satisfeitos no céu. Agora não tenho que me preocupar, mas continuava a não querer esperar de ir para o céu para estar satisfeito. Eu queria estar satisfeito naquela hora. Os meus amigos, contudo, insistiam para que eu fosse para a igreja protestante, mas para mim não era bom. Em 2007, o padre Caron foi para Uganda. Eu não o conhecia antes. Outras pessoas já tinham encontrado com ele e queriam encontrar mais uma vez com ele. E me convidaram para ir com eles. E eu comecei a pensar que talvez valia a pena ir para o encontro, mas fui assim só para fazer uma coisa diferente, para ver quem era esse bendito Caron. Fui. Dentro de uma sala como essa de hoje, eu vi o rosto do Caron, o seu olhar, começou a falar. E quando ele começou a falar, começou a abrir uma porta dentro da minha vida. Tinha muitos desejos, muitas aspirações, mas quando ele começou a falar, ouvindo as palavras deles, eu não conseguia
nem acreditar que eu estava perante uma pessoa com aquela força. Eu tinha encontrado com outras pessoas interessantes antes, mas nada comparado com ele. Cristo é tudo e satisfaz todos. Assim ele dizia. Eu achei que ele estava brincando. E depois eu comecei a pensar, por que eu também não posso falar sim a isso tudo? E eu achei que eu tinha que falar sim. E quando eu falei sim, comecei a me sentir muito satisfeito. Seguindo Caron, foi muito importante para entender isso tudo. Se eu não tivesse seguido Caron, eu nunca teria entendido isso. Voltei para casa, portanto, e depois encontrei todos os amigos que aqui estão hoje e olhei para eles e entendi que a vida deles tinha sido muito parecida com a minha e com esse encontro as nossas vidas tinham sido completadas, tudo havia mudado. E comecei a pensar, por que os outros querem ficar ricos, querem sempre mais para achar outras satisfações, mas a satisfação está dentro de Cristo. Eu não me senti mais órfão. Eu sabia que eu tinha muito mais do que um órfão pode ter. Mas se nós falarmos isso para um órfão, imediatamente ele não poderá entender essas palavras. O Caron afirmava que a única coisa que pode apaziguar a alma é justamente esta sensação de paz que eu ainda não conseguia entender, paz em Cristo. Eu agora pertenço a uma família muito mais ampla, a família que é o movimento. Cristo e somente Cristo pode satisfazer todos os meus desejos. Foi isso que eu entendi. E eu pensei que inicialmente a satisfação fosse algo de diferente. Mas só depois é que eu entendi que não era ficar rico, não era ter várias formaturas que podia deixar uma pessoa satisfeita. Na universidade onde estudei, os meus professores zombam de mim. Há alguns professores, principalmente um que sabe que eu sou cristão, que sou do movimento, que vou para todas as reuniões do movimento. Ele fala para mim: você pertence a uma cristianidade que não é real. Provavelmente você precisa de Cristo como se ele fosse uma bengala para se apoiar. Mas eu respondi para ele: como você pode dizer que Cristo é uma bengala onde eu apoio o meu coração? Você pode até afirmar isso, mas eu tenho algo que me impulsiona, que me dá força. Se você não acreditar, não há bengala que te faça andar. E depois ele ficou um pouco bravo comigo, falou: você não me respeita, você não pode me responder dessa forma, você tem que estar submisso, você tem que mostrar essa submissão típica africana. Eu olhei para ele e pensei: é impossível, eu não posso aceitar que alguém me fale que Cristo é uma bengala. A bengala é outra coisa. Eu acho que esse professor tem encorajado outros a zombar de mim,
Outro garoto foi lá conversar comigo e uma pessoa que tinha uma Mercedes, que tinha ficado rico. E ele falou para mim: olha, essa coisa de Cristo não vai te levar para lado algum. Há muitas outras oportunidades. Podemos oferecer para você 7 virgens. Você pode ir para o Dubai, trabalhar, ficar rico. Você fez estatística, você é um ótimo aluno, tem boas notas, todos querem que você vá para lá. Você vai para lá trabalhar com 7 virgens, você vai ter um trabalho ótimo, vai ser super bem pago e etc. E assim eu fiquei perante uma situação nada real e pensei: eu não estou minimamente interessado nas 7 virgens. Eu não vou ficar mais feliz com isso. Este jovem ficou chocado com a minha resposta. Ele não acreditava. E ele falou para mim: mas você não bate bem da bola. Como é que você não aceita 7 virgens, dinheiro? Você não é um homem. Ficou chocado porque outros alunos tinham aceite esse seu convite, tinham ido para o Dubai na esperança de ganhar muito dinheiro, de ter essas 7 virgens e etc. No dia seguinte, eu entrei na sala de aula um pouco atrasado e o professor já estava lá sentado. Todos em silêncio, e o professor olha para mim e fala: ei, moço, bem-vindo. Fala para mim, qual é a mais bonita de todas essas moças que está aqui na sala de aula? Eu olhei para ele e falei: eu não vim para a aula para ver as meninas, para mim está bem assim. Ele era casado, tinha aliança no dedo, e eu falei para ele: você é casado, tem aliança no dedo, está contente? E ele ficou muito bravo e foi embora da sala. E até esse momento ainda não fizemos as pazes. Esses ensinos todos, como eu ia dizendo, eu aprendi tudo isso com o Carona. Ele me deu a possibilidade de descobrir a minha pessoa toda. E muito obrigado pela atenção. E adesso Rosa. E agora, Rosa, eu quero saber o que significou para ela encontrar com eles todos. Quando Si sente? No. Adesso forse sì. quando Quando Don Giussani escolheu Caron como substituto, eu não tive problemas e eu confiava no Don Giussani e, portanto, obedeci e segui o Caron. Depois da morte do Don Giussani, parecia que o meu mundo tinha desabado. E continuei a olhar o Caron como seu substituto, como um novo chefe e nada mais. Depois, o Caron foi para Uganda. E aconteceu tudo aquilo que os meninos acabaram de contar.
E imaginem vocês, depois do encontro do Caron, apresenta-se o Luigi e fala: olhando para aquele homem, descobri que eu não era batizado. E eu perguntei: mas por quê? O que ele falou? Eu estava lá também. E depois pensei: esses meninos, eu os conheço, é uma coisa passageira. Falei para ele: vai. E depois eu fiquei pensando. No dia seguinte vem o César, todo suado, cheio de poeira até a cabeça, porque ele tinha corrido a pé no meio da poeira, e disse, olhando para aquele homem, eu descobri que eu não sou batizado. Eu pensei: mas o que está acontecendo com esses meninos? O que o Caron falou? Eu também estava lá. Estava todo o movimento lá. Qual é a palavra que ele usou para você pensar isso? Passam 3 dias. Eram 4, eram 5 os meninos que falavam as mesmas coisas. Então, eu fechei o escritório, chamei-os e falei. Perguntei qual é a palavra, qual é a frase. Mas quando eu olhava para eles, não eram mais aqueles meninos que eu conhecia antes. E pensei, depois desses anos todos, falei da escola da comunidade, de Deus, batizei os meninos. E como é que o Caron chega, depois de tantos anos, 30 minutos, e descobre que vocês não são batizados? O que eu falei? Que Deus eu contei para vocês? E olhando para eles, eu vi que eles eram realmente diferentes. E perguntava-me eu: mas é verdade isso tudo que eu estou vendo? Mas eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Depois eu pedi para uma mulher que fizesse catequismo junto com eles. Que ensinava o catequismo, falava que queria ficar com esses meninos, ficavam todos entusiasmados com eles. E eu comecei a pensar: mas o que será que aconteceu? Eu continuava perguntando para eles qual foi a frase, qual foi a palavra. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas o Caron não tinha falado do batizado. E o Caron não falou pessoalmente com eles. Caron falou para a multidão e eles estavam no meio da multidão. Eu entendi que alguma coisa tinha acontecido, porque era tão evidente. Eles estavam comovidos e eu não. Há muito tempo que nós organizamos várias coisas, mas o que eles faziam? Eles iam na internet para descobrir o movimento de CL, eles iam para a internet para aprender os cantos dos alpinos. E eu perguntei-me então, por que será que isso está acontecendo? E, portanto, nós fomos lá onde tinha a mina e fomos lá cantar os cantos dos alpinos para as mulheres, assim, de forma que elas pudessem descansar uns minutos. E eles iam e as mulheres colocavam o martelo aqui no ombro e começavam a se comover e começaram a cantar. E eu pensei, mas é possível que eu tenha que ficar aqui, perguntar as frases, as palavras que o Caron falou quando ele veio e não aceitar o mistério? O mistério chama quem quiser, na hora que quiser. Meus amigos que viram esses moços me perguntavam, mas será verdade isso tudo? E falavam, você
não tem que se preocupar, você os conhece tão bem. E eu ficava brava, mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, mas eles são diferentes, estão diferentes, eu já não só reconheço mais. E, portanto, a dada altura, eu tive que segui-los e parar as músicas dos alpinos. E quando eles começaram a estudar as coisas da internet, eu comecei a estudar com eles. E, a partir de um certo ponto, eu pensei... Pensei que eles mudaram, olhando para o Caron. Eu estava lá, mas eu estava lá como chefe. E, portanto, eu não participei da forma certa. Com eles eu mudei o meu olhar. E eu também comecei a olhar o Caron, não como Caron, mas a olhar o que o Caron está vendo. E, portanto, enquanto eu acompanhava o olhar dele... Foi assim que eu descobri essa unidade. E assim eu me senti unida a ele e àquilo que ele estava olhando. Porque quando o Caron falava da contemporaneidade de Cristo, era verdade. Ele queria que isso acontecesse também comigo. E acabou acontecendo comigo também. Eu comecei a seguir o Caron, não como se fosse um mero chefe, mas comecei a buscar o que ele buscava, a olhar o que ele olhava, e a minha posição mudou completamente. Eu sempre olho para onde ele olhava e me tornava uma coisa única com ele. Não é porque é o Caron, mas porque eu vi acontecer muitas coisas. Por exemplo, uma vez, quando o Luigi contou que todos estavam agitados porque tinham que traduzir os cantos dos alpinos, e o Luigi falou: quem pode traduzir a língua do mistério? Quando o mistério nos fala, em que língua está nos falando? E era isso que eu queria descobrir, o mistério. Agora, para mim, ele não é mais um chefe, é um amigo, um companheiro no mesmo caminho. Amigos, ouviram como é impressionante? Aconselho que não saiam da sala e fiquem aqui alguns minutos ainda, porque é uma surpresa. Se não puderem, paciência. Mas é impressionante tudo aquilo que ouvimos até agora. A vida é simples, não fácil, que é outra coisa. E já ouvimos a experiência deles, que não é fácil, é só olhar a nossa vida, olhar ao redor. Mas é simples. Deus gosta tanto de nós que a dinâmica da nossa estrutura humana é simples. Ao coração, nosso desejo de felicidade e a capacidade de reconhecê-la, nosso desejo. E é a Ele que tenta satisfazer-nos. E de que forma? No encontro. Tia Rose, para eles. No olhar. Carona. Ouviram repetir por todos o olhar.
ponto não é ele, é para onde ele olha. O ponto onde ele olha é Cristo, como a Rose acabou de falar. É impressionante porque ali é o começo da aventura humana, quando o coração encontra o Cristo. É esse só o começo e depois continua como um trabalho, como uma batalha. Uma relação é uma coisa que requer empenho. E continua como? Da mesma forma como começou. Simples. Eles encontraram com a Rose, eles começaram a acompanhar a Rose e a Rose acompanha eles. Para ela, para nós, continua com a mesma simplicidade, da mesma forma que começou, sendo simples. E olhem que resultado forte, o resultado forte do nosso sim. As trevas diminuem, os estilhaços, os fragmentos voltam a se recompor. Cada segundo adquire um valor. Eu tenho tudo porque eu descobri o tudo da vida. Não me sinto mais órfão, não me sinto mais só. Desejamos algo a mais do que isso na vida? Ou isso só? E, portanto, a vida é simples. Nós a complicamos com os nossos se, porque, mas a vida é muito simples. Há um porém que poderia ameaçar aquilo que nós acabamos de ouvir e, portanto, eu peço-lhes que tomam muito cuidado. Porém, aconteceu com eles. Porém, com essa dramaticidade, com essa clareza, aconteceu nas vidas deles, e em situações extremas, quase heróicas. Porém, a melhor maneira para sufocar o método que Deus escolheu, porque se aconteceu para eles com essa plenitude, com essa pujança, com essa evidência, é porque isso vai nos ensinar para nós o que está acontecendo nas nossas vidas, ou aquilo que nós desejamos que possa acontecer nas nossas vidas agora. A pujança desse depoimento faz-nos entender isso, nos ajuda a entender isso. Faz com que nós possamos conhecer muito mais a nós próprios e a nossa realidade. Portanto, eles vão ficar aqui a semana toda, aqui no meeting. As mulheres do Meeting Point estão aqui. Tem o stand do Meeting Point, do ápice. E eu acho que muitos aqui gostariam de encontrar com eles para entender ainda mais aquilo que aconteceu. Por favor, procurem-os. Como se procura um amigo com o qual compartilhar o grande desafio da vida, uma pessoa que pode te ajudar a mudar de vida, a realizar o seu desejo. Eles para nós são amigos, portanto, procurem essas pessoas como amigos, não pessoas como meras pessoas que estão aqui no palco para contar o que aconteceu. São amigos que podem nos ajudar a descobrir algo de novo e, visto que são amigos, estão com uma grande prenda. Os alpinos do Uganda não são assim por dizer. Se tem esse nome, não é assim por acaso, não é? E non è neanche... E não é nem tanto como dizia o Luigi Giussani, que a beleza da vida nos faz cantar, mas não cantar assim por cantar. Vamos ouvi-los cantar.
Vamos ouvir até onde entrou a beleza da presença de Cristo dentro de suas vidas. Vamos ouvir agora um canto. Espero que tecnicamente seja possível. Essa é a surpresa. Com os recursos técnicos do palco, vamos cantar. Alpina ad honorem. Alpini ad honorem. Quale? Quello, ok, scusate. Vamos para o outro lado, então. Dolce
Scusate, vedete dove arriva la bellezza? Olhem até onde chega a beleza do cristianismo. Como já falaram, é muito mais difícil resistir do que ceder. Então, vamos tentar ceder a essa beleza durante essa semana e vamos ver o que acontece. Bom meeting para todos.